Nós vamos continuar estudando o tema Abandone o Mexerico. Eu peço a você a sua atenção neste momento, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Levíticos capítulo 19, versículo 16, é o versículo base para esse estudo. Diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Eu sempre faço duas ou três considerações como uma forma de resumo daquilo que a gente já aprendeu, outros que chegaram novos aqui, conhecendo a rádio agora há pouco, ou mesmo as redes sociais, chegaram agora ao vivo, vão ouvir essa mensagem em outro momento, porque ela vai ser postada nas minhas redes sociais, e aí é uma forma de você relembrar e fazer um resumo do que já se passou. Então, um minutinho aqui, a gente vai lembrar que eu destaquei e reforço que Deus, ele abomina o pecado da fofoca. A gente viu aqui pelo dicionário Aurélio que fofocar é narrar em segredo com astúcia, né? Com o fim de causar intriga, de jogar a conversa fora. A ideia é você falar algo de forma astuciosa. A intenção não é aquela, entendeu? E isso aí faz com que o Espírito Santo se entristeça, que o Espírito Santo ele fique apagado das nossas vidas. Outro ponto também bem interessante aqui, que pelo menos eu demorei um pouquinho para entender isso, e por isso que eu talvez bata muito nessa tecla, é o fato de que o versículo que eu acabei de ler deixa muito claro que comete pecado também aquele que dá ouvido ao mexeriqueiro. Se você vê, o finalzinho do versículo diz assim: não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Ou seja, quando alguém chega para você com esse espírito de fofoca, levando e trazendo, e você dá ouvido, você comete pecado, porque você deixou de repreender a pessoa. E aí, quem vai acompanhar a mensagem, outras mensagens que eu já preguei, vai ver que eu dei alguns conselhos, como você pode orientar, sem, claro, ser rude com a pessoa. Também mostrei aqui que a gente precisa vencer também a tentação, porque nós somos curiosos, né? Parece que a nossa linhagem, os brasileiros, eles têm essa linha aí de querer saber da vida dos outros. Tanto é que as novelas, eu falei isso em outro momento, as novelas prosperam. Na nossa cultura, a novela é muito forte. Eu acho que é justamente por causa desse desejo da gente não cuidar das nossas próprias vidas, querer cuidar da vida dos outros. Então eu digo a você, tenha calma, porque você vai ouvir uma palavra que talvez você não esteja acostumado a ouvir, mas eu vou lhe dizer baseado na palavra de Deus e movido pelo amor de Deus. Então diga, pastor, vou lhe dizer, você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar mais dos seus problemas e deixar a vida dos outros. Olhe mais para você mesmo. Jesus, certa vez, falou lá no capítulo 7, sobre esse mau costume que nós temos. Estou me incluindo. A gente quer tirar o cisco do olho do irmão com uma trave no nosso olho. Aí Jesus diz assim: olha, vai cuidar logo da tua vida, tira essa trave, esse tronco, esse problema aí que está destruindo sua vida espiritual, que está lhe levando para o abismo. Depois você vai cuidar do cisquinho que está no olho do seu irmão.
Presta atenção, são palavras do próprio Jesus. São palavras do próprio Jesus. Então, nesse contexto todo, nós falamos também da necessidade de você refrear e vencer a tentação. Porque, cá pra gente, tem hora que a gente vai lá e, às vezes, descuidadamente, a gente faz um julgamento, descuidadamente a gente, às vezes, põe a reputação de alguém à prova. Quando a gente está irado, às vezes até dentro de casa, a gente sai com palavras que, misericórdia, esse homem é crente? Eu já falei algumas coisas, irado, que eu digo misericórdia. Tenho vergonha do que falei, porque estava irritado, estava pela carne. E isso, irmãos, causa prejuízo na nossa vida espiritual. A gente vai ver mais na frente que nós seremos julgados. É isso mesmo. Nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos. Foi Jesus que disse. A gente vai dar conta, as palavras não morrem, as palavras são eternas. Eu não falo aqui e cai no chão minha palavra e morre, não. Elas são eternas. Eu vou ser julgado por aquilo que eu falo. E hoje eu vou lhe mostrar por que palavras têm tanto poder. Por que você deve controlar, colocar arreio na sua língua. Por que é tão sério? Por que mesmo você que está vivendo aí um processo grande de perseguição, você que está vivendo um processo grande contra as drogas, você que ainda está preso aos braços de uma Dalila, de um relacionamento que não lhe traz bem, você que está com problemas sérios de saúde, sei lá o que, e você diz, pastor, eu aqui nessa situação, o senhor vem falar que palavras jogadas ao ar, palavras que falamos, isso é importante, pastor. Eu acho que o senhor não está sabendo o tamanho da minha dor, o tamanho da prova que eu estou passando, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz que as palavras são mundo de corrupção, que as palavras são corruptoras. Olha só o que Tiago vai dizer sobre as palavras. Tiago vai dizer que as palavras são a amostra do inferno na terra. Olha como isso é sério. Então, eu vou correr aqui para a gente avançar. Muitos irmãos que chegam, eu peço que compartilhe, mesmo você que está ao vivo agora, você que está me assistindo em outro momento, desculpa, eu peço que você compartilhe para a gente avançar e alcançar outras pessoas. Tiago capítulo 3, versículo 8, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e incontido, carregado de veneno mortífero. Misericórdia. Tá vendo por que é sério? Eu também deixei bem pontuado aqui, lá atrás, que quando nós não controlamos esse desejo de falar, de viver reclamando pelos cantos, usando a nossa língua para não fazer aquilo que é bom, que tem boa fama, que glorifica a Deus, a gente viu que essas coisas têm o poder de neutralizar. Eu usei uma expressão bem da gente, assim, bem fácil da gente compreender, porque a gente aprendeu que as nossas falas têm o poder de jogar toda a nossa religiosidade na lata do lixo. Toda a nossa religiosidade vai para a lata do lixo porque a gente faz coisas boas e do outro lado a gente bota tudo a perder porque a língua é descontrolada. E hoje a gente vai, além
de saber já que quando a gente dá ouvido ao mexeriqueiro, a gente peca, que quando nós falamos de forma desordenada, sem atenção aos bons costumes, aos princípios espirituais, a gente está dando voz, a nossa voz se torna uma voz maligna. Eu quero lhe mostrar ainda, e agora a gente avança, eu quero lhe mostrar que as palavras são tão sérias, porque elas simplesmente, elas refletem o que está no nosso coração. Por favor, se você pode, digite assim: as minhas palavras refletem o que está no meu coração. Você que está nas redes sociais, você que está pelo rádio, se puder, repita isso, colocando a mão no próprio coração. Diga assim: as minhas palavras refletem o que está no meu coração. E quando a gente põe isso, quando a gente absorve essa verdade espiritual tremenda, a gente fica até assustado. Porque, de fato, nós falamos não é de boca para fora. Nós falamos porque nós carregamos no coração. Então, se você fala violência, é porque você tem violência dentro de você. Se você fala pornografia, é porque você só pensa nessas coisas. Ah, pastor, mas é uma piadinha, é uma brincadeira. Não. Você não sabe falar de outra coisa, só fala de uma coisa só. É porque você fala daquilo, não é porque você quer falar, porque você é descontraído, você gosta de arrancar risada das pessoas, não. É porque seu coração está nessas coisas. Tudo que você fala é porque chegou no seu coração. Por isso que a gente está dando tanta ênfase a esse estudo, por isso que esse estudo incomoda e fala conosco. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 12, versículo 34. Você que chega, fruto do compartilhamento de outras pessoas nas redes sociais, você que liga seu rádio agora, acordou agora, ligou o rádio, só conseguiu prestar atenção agora no que está acontecendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aleluia. O mexerico tem levado muitas pessoas para distante de Deus, mesmo estando bem pertinho das coisas religiosas, estão distante de Deus. Deus quer limpar a sua vida, Deus quer que você vença este negócio. Jesus, ele pega pesado, falando sobre esse assunto lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu peço um pouquinho da sua paciência para repetir esse versículo. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se você foi daquele tempo que a gente ficava com medo de falar palavra feia, porque os amiguinhos ficavam dizendo: olha, vou dizer a tua mãe, vice, para tua mãe lavar a tua boca com sabão. Não sei se você pegou esse tempo aí. Eu ainda peguei e eu ficava às vezes com medo porque eu era do interior e a cultura mais assim tradicional, né? E eu vi alguns amiguinhos, minha mãe nunca precisou lavar a minha boca não, até que acho que precisava mesmo. Mas eu via relatos dos meus amiguinhos com medo da mãe passar sabão na boca. Passar sabão na boca para lavar a boca, porque a boca precisava ser limpa.
Mas, na verdade, quando a gente conhece as coisas de Deus e a palavra de Deus, na verdade, a gente tinha que passar a bucha e o sabão amarelo, daquele bem, sabe? Daquele que mata todas as bactérias. A gente tinha que passar o sabão amarelo, não era na boca. Segundo as instruções de Jesus, a gente tinha que passar o sabão amarelo e lavar o coração. Veja bem, a sua boca fala o que está no seu coração. Essas são as palavras do próprio Jesus. Você precisa hoje parar um pouquinho e pensar: por que eu tenho falado essas coisas? Por que eu tenho falado palavras sujas? Por que eu tenho falado palavras profanas? Por que eu tenho desejo e às vezes não falo para não causar mais problema, mas minha vontade é dizer e mandar a pessoa tomar banho lá na praia de Timbaúba. Sabe? Você sabe o que eu quero dizer. E que dá vontade, tem hora que dá. É justamente esse negócio que dá vontade e que às vezes a gente não fala, mas essa vontade, esse ímpeto, não é porque a gente simplesmente é humano, não. É porque tem impurezas, tem algo muito sujo no nosso coração. E reconhecendo isso, irmãos, não é para nos trazer tristeza ou ficarmos desapontados, não. Esse reconhecimento nos leva para mais próximo de Deus. Eu preciso parar e dizer: que negócio é esse que está armazenado aqui dentro de mim, hein? Estou batendo no peito para quem não está me assistindo. Que negócio é esse que está aqui dentro de mim? Eu tenho que parar e pedir a Deus: Deus, de onde é que vem isso? Tem alguma coisa mal resolvida. Eu continuo, mesmo com o meu status de cantor, pastor, religioso, eu continuo fofocando. Eu continuo caluniando as pessoas. Eu continuo soltando palavras ofensivas de forma despreocupada. Que fortaleza é essa que precisa ser quebrada, que prende o meu coração? Que mal terrível é esse que eu não consigo me controlar diante das contradições da vida dentro de casa? Esposa que sai xingando o esposo. Esposo que lança todo tipo de maldição contra os filhos, contra a esposa. É uma baixaria. Que negócio é esse que, vez por outra, a gente cai nessa armadilha? E nós precisamos entender, irmãos, que não estamos falando aqui de joguinhos de palavras. Não estamos falando aqui simplesmente que isso é um pecadinho, não. Estamos falando, sabe de quê? Do que está no nosso coração. Isso é muito sério. Nós precisamos entender a profundidade das coisas de Deus com muita humildade. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas eu simplesmente, pastor, faço essas coisas mesmo de vez em quando e, pastor, eu peço perdão a Deus e pronto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é assim, não. Não é assim, não. Isso é tão sério como você está apegado e preso a uma Dalila. Isso é tão sério quanto você está preso a um vício da droga, do álcool, da pornografia. Não é simplesmente você chegar e dizer: Deus me perdoa, amém, pronto. Não é assim, não. Isso requer um sentimento sincero de perdão, de pedido de perdão a Deus, de choro, de lágrima, de quebrantamento. Alguém chega para o outro e diz: não, rapaz, é só tu pedir perdão e pronto. Estão desconhecendo as verdades de Deus. Deus é, sim, perdão.
Bem verdade que temos prisões espirituais que não são fáceis. Às vezes até uma prisão dessa não é simplesmente num passe de mágica que a gente vai se transformar, que a gente vai se libertar. Às vezes sim, há um processo, na maioria das vezes, por melhor dizer, há sim um processo contínuo. Mas deixa eu dizer uma coisa, no mínimo Deus precisa encontrar no meu coração e no seu desejo de odiar essas coisas e de lutar contra elas. Por isso que não é simples, não é um pedido genérico, ou Senhor sabe de tudo, me perdoa. Você não está dando importância àquilo que de fato é importante. Eu quero te dizer que Deus tem a paciência toda do mundo e te abençoa desde que você esteja lutando contra isso. Eu não sei se você vai vencer hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, mas você está lutando para vencer e isso é o que importa. Isso é o que importa. Isso é o que vai te levar a ter experiências com Deus. É o teu quebrantamento, a tua humildade, é a tua lágrima, é o teu pedido de socorro. Senhor, eu não quero essa sujeira no meu coração. Eu não quero, eu não aceito. Tiago deixa bem claro que quando a gente não abandona o mexerico, a gente não controla consequentemente a nossa língua. Quando a gente não controla a nossa língua, nós estamos jogando na lata do lixo toda a nossa espiritualidade, tudo que a gente faz de religioso. Não sei se você conhece alguém, e vamos lembrar que essa palavra ela é direcionada principalmente para os crentes. Não podemos deixar de registrar isso. E não sei se você conhece alguém que chega na igreja e gosta de cochichar para saber das últimas, das novidades. E eu quero concluir dizendo a você que não importa se você está sujeito a dar ouvido a essas pessoas e diz, não, pastor, mas ela canta, prega, não importa o jeito, a maneira que essa pessoa passa, uma farsa de caridade, de amor. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo para lhe colocar num mau caminho. Mas se o senhor vê como é que ele canta, e o que é que tem? Se o senhor vê como ele prega, é uma bênção, pastor. Ser bênção não é pregar bem, nem cantar bem, nem ter carinha de santo, de bonzinho, nem não querer contradizer as pessoas, nem evitar problemas ou conflitos, não tem nada a ver. Às vezes a gente confunde as coisas. O Senhor lança essa palavra hoje sobre a sua igreja, dizendo, minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra você, igreja. Tão somente vocês não podem ser destruídos pelas vossas línguas. É tempo de fechar a boca e começar a saber que o problema não é que a gente fala muito ou gosta de falar dos outros, nem dá ouvido à vida alheia. O problema é que o nosso coração está impuro, sujo e precisa urgentemente de uma limpeza espiritual. Que Deus nos abençoe. Em um outro momento nós vamos falar mais sobre esse tema.